Não é novidade para ninguém que Hollywood gosta de adaptar obras de um universo que já existe na tentativa de arriscar menos e apelar ainda mais para a fanbase que já é forte. Já há muito tempo, os queridinhos dessas indústrias têm sido os filmes de super-heróis. Mas, ultimamente, Detetive Pikachu, os 2 filmes do Sonic, a própria adaptação de série de The Last of Us e o mais recente sucesso do próprio filme do Mario pela Illumination mostra que os videogames têm um apelo comercial para fazer a indústria cinematográfica crescer cada vez mais. Tudo isso com um apelo enorme feito em cima de personagens que já são muito bem consagrados nos seus próprios universos. Bom, o caso é semelhante, mas também é diferente com esse novo filme do D&D. Mas antes mesmo de eu começar a falar sobre isso, não se esquece de deixar o seu gostei, é rapidinho e esse vídeo vai ser recomendado para cada vez mais pessoas se você o fizer e você valoriza o trabalho do canal. E aí pessoal, Nicolas do Reformado aqui, então hoje a gente vai falar do filme de D&D. Que fique bem claro aqui que eu não sou um crítico de cinema, a única forma que eu tenho de analisar esse filme é sob um prisma de um fã. Como alguém que saiu da minha casa para ter uma noite de entretenimento, fui com minha esposa com a minha mesa de D&D para ter simplesmente um momento de divertimento e é isso. Mas nesse começo de vídeo eu vou falar de um assunto um pouquinho mais sério, então se você não está interessado em ouvir isso, pula para esse tempo aqui do vídeo, lá vai estar a minha análise sobre o filme e de pontos que eu achei relevante comentar aqui para vocês. E se você quiser ficar comigo para ouvir o que eu tenho para dizer, vamos lá. Quando comentamos sobre jogos se tornando filmes, geralmente sempre vem na nossa mente jogos digitais, jogos populares e que já são muito bem estabelecidos e consagrados. Uns exemplos que nós temos hoje, por exemplo, foi o Detetive Pikachu, que já lançou há alguns anos. Nós tivemos os 2 filmes do Sonic e mais recentemente também o filme do Mario. Filme este que inclusive já se consagrou como a maior bilheteria da história em relação a animações e até o momento da gravação deste vídeo é a maior bilheteria de 2023. Por isso que quando eu falei que isso se assemelha e se diferencia também de D&D, ele se assemelha no aspecto em que está fazendo uma adaptação de um tipo de jogo, certo? E de um universo que já é pré-existente. O que faz com que o investimento para fazer esses filmes seja menos arriscado pelas empresas. Mas ao mesmo tempo ele é diferente, pessoal, porque ele não está adaptando um jogo que é digital. Por que importa esse assunto de ser ou não um jogo digital? Pois existe um abismo entre jogos digitais e jogos de mesa em relação à aceitação pública em geral. Por muito tempo, pessoal, os gamers do passado foram considerados pessoas isoladas, pessoas esquisitas, pessoas que comumente eram vistas como pessoas infantis, que estão perdendo seu tempo no escapismo dos jogos ao invés de estarem trabalhando de forma eficiente o seu desenvolvimento pessoal. Esse estigma em relação aos games digitais foi diminuindo com o passar dos anos. Mas isso só aconteceu porque o mercado começou a se mostrar mais lucrativo do que a própria indústria do cinema. Mas o que eu quero lembrar aqui para vocês é que essa marca e esse estigma do passado não sumiu completamente. Até hoje, em pleno ano de 2023, nós temos que escutar que jogos eletrônicos tornam pessoas violentas. Mas especificamente nesse aspecto, nós temos que admitir que os jogos digitais de PlayStation, Xbox, Nintendo já tiveram um grande avanço em atravessar esse grande abismo de rejeição. Mas especificamente com jogos de RPG, pessoal, é aí que a porca torce o rabo. A visão é um bando de adultos, barbudos, sentados numa mesa, jogando um jogo de faz de conta. Nós temos péssimos casos de RPG sendo trazidos à tona dentro da sociedade e se você quiser pesquisar o mais embaraçoso deles, digita bem aqui no YouTube, Eliana RPG. É uma moça daqueles programas de encontro que tinha antigamente no programa da Eliana e ela terminou seu relacionamento com um rapaz simplesmente porque eles eram de seitas diferentes de Vampiro à Máscara. Olhando outras resenhas sobre esse mesmo novo filme de D&D, eu vi um companheiro influenciador falando que esse filme é melhor você assistir só com seus amigos, não vá assistir sozinho. E eu fico me questionando por quê. É pior eu ir assistir sozinho um filme desse? É mais ridículo? Eu tô passando mais vergonha por estar assistindo sozinho? Eu iria de boa assistir o filme é engraçadíssimo, tem um ótimo time cômico e eu não me importaria de ir ver sozinho. Aconteceu de eu ver com a minha mesa e ser igualmente divertido. Dá pra perceber pelas nuances do filme que os diretores fizeram um trabalho com paixão, um trabalho bacana, que fala mais de um público diferente. Inclusive o time cômico deles é melhor do que muitos filmes da Marvel que estão por aí. Mas será que o fato de você estar em grupo para assistir um filme como esse, de nicho específico, é menos patético? É mais digno de pena tu sentar sozinho numa sala de cinema para assistir uma coisa que é assim de nicho,
mas é uma coisa que você curte. Eu simplesmente não posso concordar com isso. Mas mostra um problema muito comum para nós que somos jogadores de RPG. Nós comumente somos vistos como pessoas diferentes, diferentonas, esquisitas. Mostra que o medo de nós compartilharmos as fotos da nossa sessão é justamente para não sermos julgados pelos nossos colegas de trabalho. Mostra que comumente sentimos vergonha de um hobby como esse, que é tão bacana, mas que o nosso desejo de quando isso vai para as telonas é de que seja apresentado de uma forma que não nos constranja, mais do que a nossa própria consciência já o faz. Então, o grau de tolerância é mais ou menos esse. Em primeiro lugar estão as pessoas normais, segundo, descem os gamers, terceiro, descem os otakus, e último, lá no finalzinho, estão os jogadores de RPG, dentro da rejeição social. A gente fica feliz por ver atores famosos e bem consagrados que jogam RPG. A gente fica feliz pelas pequenas vitórias, como por exemplo a adaptação da animação do Vox Machina, porque essas mídias nos representam de alguma forma e tentam mostrar para a sociedade que o que a gente faz não é patético, é uma coisa legal e é tão válida quanto qualquer outra história ficcional que tenha um bom storytelling. É exatamente por isso que eu fiquei positivamente surpreendido ao terminar de ver o filme. Não porque aquele filme não me constrangeu, ufa, tô aliviado, mas simplesmente por mostrar a grande similaridade que o RPG de mesa tem com qualquer outro hobby, com qualquer outra mídia que é consumida aí afora. Então eu acabei achando que esse vídeo foi uma grande conquista para diminuir um pouco mais esse abismo social que existe e essa visão negativa que é atribuída diretamente a nós jogadores. E o meu apelo, pessoal, nesse final desses minutos é: não sinta vergonha de quem você é, não sinta vergonha de jogar RPG. Mostre para os outros que o que você faz é legal, os benefícios do RPG para sua vida. Existem vários estudos educativos que mostram como o RPG tem influenciado positivamente a pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com incapacidade de decidir coisas simples, e incentivar vocês a nunca se sentirem constrangidos por fazer uma coisa que vocês gostam de verdade. E se tem alguma pessoa te tolhendo ou te julgando por você estar fazendo isso, chama aquela pessoa para tua mesa. Dada esta pequena crítica, agora eu quero comentar com vocês 8 méritos que o filme de D&D tem e que fizeram eu me sentir numa verdadeira mesa de RPG enquanto estava assistindo. Então, alerta de spoilers. Esse vídeo vai ter spoilers sobre o filme de D&D. Se você não assistiu, espera, assiste, depois você volta. Primeiro ponto, os planos sequência, pessoal. Tem vários planos sequência dentro desse filme, incríveis, muito bem produzidos, muito bem feitos. A cena que a druida invade o castelo do Ford para poder retirar uma informação, saber onde é que está o cofre com o tesouro guardado, é incrível. Ela vai se transformando em vários animais, fugindo daquele local. Então vira um rato, os soldados tentam pular em cima dela, ela escapa pulando, depois vira uma ave, sai voando, as flechas vão atirando. É muito bacana. E no final ela consegue escapar, mesmo ela sendo identificada pela maga. E tipo assim, os druidas brilharam nesse momento. Foi incrível. E não só esse plano sequência, vários outros também. O plano sequência do portal, pessoal, quando eles usam a chave do portal para poder entrar através de um quadro dentro da sala do tesouro, é muito bem feita. É bem trabalhado e faz o sentido se você parar para analisar como o portal, como a mecânica, a física, entre aspas, do portal funciona. Aquilo ali se encaixa perfeitamente num plano mirabolante que uma mesa de RPG teria para tentar invadir um cofre que tem um tesouro. Então, nota 10, show de bola os planos sequências. Também citando aquele plano onde eles estão fugindo do dragão obeso, onde eles interagem com o cenário, pulam em cima de rochas e de pontes quebradiças, correntes gigantes se derrubam sobre os personagens. É claramente situações onde você faria vários testes para tentar escapar de uma situação calamitosa e que você tem risco de vida. Então, perfeito. Segundo mérito que eu encontrei no filme, pessoal, as lutas. As coreografias de lutas nesse filme estão fora do normal, pessoal. Eu vou dar destaque aqui apenas para duas, mas existem várias. A luta da Holga com os guardas ali, quando eles estão fugindo na primeira vez do Ford. O guarda vai tentar executar ela cortando a cabeça, ela pega uma pedra, improvisa uma arma, bota na nuca e aí bate no pé dele, bate na cabeça depois. É uma luta tão envolvente que você vê que cada momento está sendo ali, vamos dizer assim, meio que improvisado por um jogador. E aí ela ainda pega e consegue roubar o machado no final de um dos guardas, um machado especial. E aí é tão bacana e tão bem feito que ela tem várias cenas de wrestling, né? Luta livre ali acontecendo. Ela pega e joga, então ela faz vários ataques desarmados ali. E mesmo assim mostra que ela é uma guerreira heroína muito poderosa. A forma como é feita, a coreografia é muito bacana. E a outra que eu queria dar destaque, pessoal, é do personagem do Zenk, certo? Que é aquele paladino que foi tocado pelas Magas Vermelhas quando era criança. Ele tem uma cena contra os assassinos de Tai muito show de bola dentro do Submundo.
que ele vai, puxa a arma dele especial, e aí chegam os assassinos de Tai que ele vai vencendo um a um aos poucos, e aí o mago final puxa sua arma verde e começa a interagir uma briga muito doida. Pessoal, é um filme de ação de mão cheia. Eu fiquei impressionado quando eu vi, porque eu pensava uma coisa mais chula, mas realmente eles trabalharam, deram a alma para fazer essas cenas de batalha, principalmente fazendo com que o personagem do mestre seja mais apelante que os jogadores, e eu achei isso bem realista, bem verdadeiro, porque é o que nós fazemos mesmo. Então, em relação à ação, deixou nada a desejar, pra mim, mesmo que um filme de alto orçamento hollywoodiano. Terceiro mérito que eu encontrei no filme, pessoal: o mundo que eles estão já existia antes deles. Pode parecer estranha essa frase que eu disse, mas muitos filmes parece que o mundo só é vivo se tiver aqueles personagens em específico. Não é o caso de D&D. Parece que o mundo já existia, o mundo é antigo, a alta fantasia está dominando todo aquele cenário, com referências por todos os lados. Você pode encontrar várias citações a monstros do próprio livro do jogador, mas quando se trata dos personagens, eles estão inseridos no mundo que é vivo e existente e que não depende deles para funcionar por si mesmo. Esse é um ponto extremamente positivo, porque qualquer boa campanha de RPG faz com que os seus personagens se sintam pequenos em relação àquele mundo, como se qualquer aventura, qualquer caverna, qualquer missão pudesse ser um potencial de qualquer um deles morrer. Eu realmente não sei qual foi a intenção dos desenvolvedores do filme, mas parece que os personagens são personagens de nível baixo, né? Porque a gente espera grandes heroísmos dos heróis, a gente não vai ter isso, você não vai ter isso quando você assistir o filme, mas não é a capacidade de poder de combar numa ficha, mas sim a capacidade de inventar soluções inteligentes para sair de problemas complexos. Quarto mérito que eu encontrei no filme: parece um filme dos anos 80 entrando nos anos 90. Isso é uma coisa muito bacana, porque foi exatamente nessa época que o RPG começou a popularizar, a se expandir, e outras pessoas começaram a ter acesso e jogar, e exatamente nesse período estava saindo mais aqueles filmes que tem uma característica que é muito forte nesse filme, tipo aqueles jump scares. Então tem um momento ali que a Sofina, que é a maga vermelha do mal, que está dominando lá o Lorde, ela aponta para uma moça que dá um grito e aí dá um susto em você. Quando eles vão fazer aquela cena de ressuscitar os mortos, ele acha que não funciona, o morto levanta e dá um susto nele. Na própria cena em que o Zen está revivendo o seu passado num flashback, as magas vermelhas de Tai, então, saem da morte, que é a cena daquela magia de nuvem vermelha, e tentam alcançar a criança, assim, pulando na câmera, assim, dando um susto na gente. Isso me fez me sentir assistindo aquela Múmia do Brendan Fraser. É um épico de humor ao mesmo tempo que tenta te assustar. Pra mim, isso é, na verdade, um mérito do que o próprio filme faz, porque ele não tenta ser um filme legalzinho, family friendly, não. Ele não se incomoda de dar uns sustos ali, mas ao mesmo tempo mantém o seu tom de comédia bem na linha, mostrando que aquele mundo ele pode ser cruel, ao mesmo tempo que você pode tirar risadas das dificuldades que estão sendo apresentadas ali. Quinto mérito do filme, pessoal: os efeitos do filme. Vocês sabem que nesse filme eles optaram por utilizar muitos efeitos práticos ao invés de efeitos de computação. Então, se você vê, por exemplo, alguns personagens meio esquisitos, meio mecatrônicos, assim, animatrônicos, como o Aracocra, que eles usam para fugir, que foi uma cena que eu achei fantástica, é o tipo de plano que o jogador caótico faz. Aquela cena também em que o Zenk salva um bebê tabaxi, né, da boca lá do peixe, e entrega para sua mãe. Você vê que o bicho tá meio assim, meio esquisito, meio feio. Um efeito assim prático que em alguns casos ficou muito bacana, em outros casos ficou meio desastroso. Mas eu gosto, pessoal, eu gosto desse tipo de efeito prático, porque é muito melhor do que esse efeito em CGI. Aquela cena onde eles estão em queda livre ali da prisão de Ravel's End, então eles estão caindo, estão se engalfinhando ali, ele segurando na cabeça do Aracocra, a menina segura também. Aquilo ali não seria possível fazer uma cena daquela se fosse um efeito CGI de computação gráfica. Então acaba que os animatrônicos, aqueles bichos meio travadões, assim, com máscara feita mesmo de plástico, de qualquer outro material, de resina que seja, elas são fundamentais para dar um tom de realismo mais ao filme. E eu, vou ser bem sincero, eu prefiro muito mais efeitos práticos do que um CGI todo cagado que aparece no filme. Sobre os efeitos de computação, algumas magias estão melhores, algumas magias estão piores, mas no final eu acho que o resultado foi extremamente positivo. Quando você vai fazer magia de fogo, magia de relâmpago, o efeito do dragão negro jogando ácido pelo campo de batalha, é tudo muito bem feito, tudo bem bonito, bem trabalhado. Quando você assiste os trailers, você fica até um pouco com medo, porque ele parecia que não ia entregar isso, mas no final ele entregou e foi tudo muito bacana. Gostei de como os efeitos e principalmente as magias foram aqui representadas.
parar o tempo, despedaçar, bola de fogo, relâmpago, todas essas magias aparecem no filme de forma bem presente e bem sinistra. Gostei muito. Sexto mérito do filme, ele se comunica com vários tipos de público e não só os jogadores de RPG. Esse é um destaque, porque eu vi pessoas que nem gostam de jogar RPG, assistiram esse filme, entenderam a mensagem do filme, não precisou se contextualizar quem é Mordecai, o que é Neverwinter, quem é o Lord Neverember. Muito pelo contrário, eles assistiram, entenderam a proposta do filme e se divertiram com aquela experiência. Um filme que faz esse tipo de situação acontecer, sucesso e divertimento vem para outras pessoas que não são daquele nicho, mostra como a adaptação ela foi boa, ao mesmo tempo que ela respeitou aquela origem. E foi bom para mostrar que RPG de mesa são essas histórias engraçadas com improviso que podem acontecer de diferentes formas à medida que o jogo vai avançando, e não é uma coisa de esquisitões, de esquecidos, de perdedores. Muito pelo contrário, é uma coisa que pode ser jogado por qualquer pessoa do seu lado. Mostra que o RPG é muito e bem mais do que isso. São histórias bem feitas e bem boladas para dar em situações épicas que vão ser inesquecíveis para você e seus amigos. Sétimo mérito que eu encontrei no filme, pessoal. Ele consegue passar por diversos locais sem parecer muito apressado. Eu escutei algumas críticas na internet, até no Rotten Tomatoes, que fala que o filme é arrastado, tem um tempo assim arrastado, não passa tão fluidez. Muito pelo contrário. Desde o momento em que eu sentei na cadeira e comecei a assistir o filme, eu fui até o final e senti passando como se nem tivesse passado o tempo. Então para pensar em todos os cenários que eles representaram no filme. Um descampado de gelo, a prisão de Havel's End, o castelo do Lord Neverember. Eles foram para uma floresta onde tinha a moradia dos elfos. Eles foram para o submundo. Você tem até aquela vila super simpática, pessoal. Aquela vila tão legal que o ex-companheiro da Holga vive, né? Que é naquelas casinhas bonitinhas. Então, assim, se você parar pra pensar em tudo que apareceu no filme, muito pelo contrário, é um filme que mostra demais, que expande o cenário de Forgotten Realms e, como eu falei anteriormente, faz com que aquele mundo pareça mais vivo. Claro que a gente não pode passar pano, por exemplo, para muito momento fast travel que o filme faz. O filme tá aqui, passa, e eles já estão cortando uma cena, já estão em outro lugar, não mostra que se alimentaram, eles pegam um cavalo, eficiência de roteiro, e tudo bem, essa não é a proposta. A proposta do filme não é ser o Senhor dos Anéis, que foca muito na jornada, tem o objetivo de mostrar os locais e as interações que vão acontecer dentro desses locais. Então vamos dar aí uma reconsideradazinha. E o oitavo e último filme, pessoal, a comédia do filme é muito boa. Que esse ia ser um filme mais puxado pro humor, ninguém tinha nem dúvida por causa dos trailers que já estavam saindo. Mas aquela parte, pessoal, dos mortos-vivos ressuscitando, caraca, velho. Eu geralmente não tenho a mania de rir no cinema, mas nessa cena eu ri demais, porque é muito engraçado. Eles fazem as 5 perguntas e desperdiçam no morto. Aí acha outro morto, o morto morreu no meio da batalha, não tem nada pra informar. Quando apresentam o Simon, que é aquele feiticeiro mago fracassado, e as pessoas descobrem que elas estão sendo roubadas ali por ele, é a típica reação de NPC que não tem personalidade. Ele tá roubando a gente, ladrados, e eles vão no automático pra cima do cara, dá um soco com a mão seca ali no cara. E é muito interessante, pessoal, porque é o tipo de NPC preguiçoso que o mestre faz quando não tem tempo de bolar nenhum. E o bom tá no tosco, tá no charlatanismo. Aquela parte dos devoradores de intelecto passando diretamente por eles ali na ponte, que eles só sentem o cheiro de pessoa inteligente, ele fala, pô, até me senti meio ofendido agora. Aconteceu na minha mesma, sendo bem parecido com essa. A cena do personagem derrubando a ponte, depois do NPC dar uma explicação super complexa de como passava por aquela ponte, os padrões dela e não sei o quê. E aquela parte que o NPC dá o item raro ali pro Edin, e ele fala, proteja esse item com a sua vida. Ele, beleza, segura aqui e dá pro outro cara. Isso tudo mostra a interação dos jogadores quando eles não estão nem aí, cagando e andando pro personagem do NPC. Isso é muito RPG. Então ele acerta muito no que ele se propõe, nesse timing cômico, e isso eu achando o ponto mais alto de todos desse filme. Eu espero de verdade, do fundo do coração, que esse filme tenha uma continuação, que ele possa continuar seguindo com outras adaptações, até porque ele deixou, sim, uma margem para uma continuação. Eles citaram muito o Zastan e ele não apareceu no filme, então talvez ele possa ser um possível próximo vilão. E eles estão meio que medindo a arrecadação, o retorno financeiro para ver se vai valer a pena continuar essa franquia. No momento em que eu gravei esse vídeo, ele já superou um pouco em vendas a sua própria produção, então ele não foi um fiasco total, mesmo tendo um orçamento médio. Mas eu acredito que o que atrapalha a bilheteria nesse tipo de filme é justamente a concorrência dos filmes na mesma época que ele saiu. Então tem 3 filmes de nerd em cartaz hoje: Demon Slayer, o filme do Mario e o filme de Dungeons and Dragons.
Talvez foi até uma decisão um pouco errada de produção eles terem lançado no momento de outros filmes tão populares, mas eu torço fielmente, junto com os outros fãs de D&D, para que esse filme tenha sua continuação. E quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre o filme. Quero saber, vocês gostaram? Concordam comigo? Discordam de mim? Deixe nos comentários, explica por quê, vamos interagir. Se gostou desse conteúdo, deixe seu gostei. A sua quest continua em todos os nossos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Falou, pessoal!